Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais uma live no CREFIT 7, uma live em comemoração ao 27 de julho, o Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A gente tem percebido que, principalmente nesse período de pandemia, a saúde do trabalhador tem estado bastante em evidência, a questão dos EPIs, o cuidado que devemos ter com a saúde de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos e outros profissionais que estão na linha de frente, tem sido uma constante nessa discussão sobre a saúde do trabalhador. E nada mais digno de a gente colocar isso em pauta, né? Hoje conversaremos com a doutora Tisa Mendes, que é terapeuta ocupacional, é do Sereste Salvador, né? Estamos aqui aguardando a doutora Tisa, só para a gente poder fazer o convite para ela. Só um minuto, deixa eu ver se eu encontro a doutora Tisa já. Ainda não. Vamos só aguardar a doutora Tisa chegar para a gente poder começar o nosso tema, né? Como eu vinha dizendo, é muito importante que a gente debata a questão da saúde do trabalhador. A gente tem percebido nos boletins que a Secretaria de Saúde do Estado tem publicado que não são poucos os profissionais que estão se contaminando com o novo coronavírus, estão se afastando. A Justiça do Trabalho também já tem decisões de correlação, né, do contágio do novo coronavírus e os profissionais de saúde como doenças ocupacionais, né? O sindicato Sinfito Bahia tem militado também nesse sentido de proteção da saúde dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O Conselho Regional ele tem atuado fortemente nesse sentido. Temos dialogado bastante com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, para a garantia de equipamento de proteção individual para todos. E equidade, né, na oferta desses equipamentos, que os equipamentos sejam de mesma qualidade para todas as equipes. A gente já teve também conquista nesse sentido. Então vamos tentar abordar um pouquinho sobre todos esses temas, tá? Só aguardar a doutora Tisa. Tisa é uma pessoa que é mais apropriada para a gente aprofundar todos esses debates, tendo em vista que é uma terapeuta ocupacional que já trabalha no Sereste Salvador há algum tempo, tem uma larga experiência na saúde do trabalhador, e a gente vai tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Quem tiver dúvidas pode começar até a mandar aqui no nosso chat, tá? Só respondendo a mensagem de Tisa. Aqui uma mensagem já. Maricélia Macedo coloca aqui: boa noite. Essa live vai ser sensacional com a participação de Tisa, competente gestora na área da saúde do trabalhador do Sereste Salvador. Exatamente, é por isso mesmo que nós convidamos ela. Tisa, ela tem um notório saber nessa área. Ela faz parte hoje da nossa Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador. Ela é uma pessoa extremamente preparada. Doutora Lilian, também aqui, ó, Rodrigues, fisioterapeuta também que milita nessa área de saúde do trabalhador, está aqui nos acompanhando. Então, assim, são profissionais que são referência. Vamos fazendo um convite agora. Só a Tisa aceitar nosso contato. Olha ela aí. Boa Boa noite, Tisa. noite, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo em paz. Tá me ouvindo direitinho assim? Para mim tá perfeito. O Tá. pessoal tá Então ouvindo acho que todos os dois? eu acho que eu não vou nem colocar o fone então, que já que tá bom assim, acho que fica melhor. Então, ótimo, Tila. Estava fazendo uma introduçãozinha aqui, falei um pouco também a sua referência para estar aqui hoje falando um pouco sobre saúde do trabalhador, a sua experiência na gestão lá no Serete Salvador, né?
Inclusive, Maricélia já colocou aqui, ó, que vai ser uma live sensacional, que você é uma gestora super competente. Ai, minhas colegas maravilhosas. Já estão aí, ó, no fã-clube. E também falando daqui da sua experiência também já na nossa Câmara Técnica, né, Tina, fazendo a contribuição, né, colocando a terapia ocupacional e a saúde do trabalhador sempre em pauta. E hoje, pela data do 27 de julho, a gente não podia deixar de estar aqui para bater esse papo, né? Com certeza. Então, vou já Muito conceder a obrigada. palavra para você saudar aí o pessoal e a gente poder fazer a introdução do nosso tema. Joia. Então, gente, boa noite a todos. Agradecer a todos e a todas. Agradecer aí ao Kefito, em nome de Gustavo, pelo convite. Me oportunizou aqui eu me maquiar, coisa que eu não fazia há muito tempo. E aí, brincadeiras à parte. Mas, assim, é uma satisfação muito grande a gente estar podendo falar hoje, né? Um pouquinho sobre esse tema da saúde do trabalhador, que é um tema que eu já trabalho há muitos anos, que milito há muitos anos e tenho muita satisfação, né, em fazer isso. Hoje é um dia especial para quem é do campo da saúde do trabalhador, né? É um dia 27 de julho que a gente comemora aí o Dia da Prevenção, o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Essa data, ela existe, né? Ela foi pactuada desde a década de 70. Na década de 70, com o avanço da indústria no Brasil, a gente tinha um volume absurdo de acidentes, cerca de 40% dos trabalhadores se acidentavam, tinham lesões relacionadas ao trabalho. E naquela época, como existia muito investimento do Banco Mundial, o Banco Mundial, inclusive, ameaçou suspender o investimento para a indústria do Brasil, caso não houvesse um investimento aí na redução desses acidentes. E desde então, no ano de 72, foi então publicadas as primeiras portarias protecionistas, né, do campo da saúde do trabalhador, e essa data então ficou conhecida como o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, para a gente é um tema muito importante, como eu já coloquei. A gente vem trabalhando aí essa discussão da Covid enquanto doença relacionada ao trabalho e a relação disso com o acidente de trabalho. Então, a gente vai falar um pouco hoje, tentando desmistificar um pouco o que é que está por trás dessa questão da Covid e sua relação com o trabalho, tá? Então, explicada aí um pouco a questão da data, Gustavo, eu queria dizer um pouco o que é o acidente de trabalho sob o ponto de vista da saúde coletiva, tá? O acidente, quando a gente pensa assim no termo acidente, é um termo que traz para a gente de imediato uma atribuição de casualidade, de fatalidade, de algo que acontece por acaso, né? Porém, no campo da saúde coletiva, quando a gente estuda acidente de trabalho, a gente descobre, né, que, na verdade, os acidentes eles são preveníveis e são previsíveis. Então, por isso, essa relação de casualidade, essa relação de fatalidade, ela não ocorre quando a gente investiga acidente de trabalho, tá? Os acidentes, eles são previsíveis e preveníveis. Por isso que a gente investiga o acidente com o objetivo de conhecer quais são os fatores causais e poder, então, pensar intervenção a partir disso. E qual é a relação do acidente de trabalho com a Covid-19? Né? Eu acho que esse é o ponto da nossa discussão hoje, Gustavo. Então, a Covid-19 não é um acidente, é uma doença, tá? Porém, para fins trabalhistas e previdenciários, a Covid ela pode se assemelhar ao acidente de trabalho quando ela é relacionada ao trabalho. Mas, Tisa, em plena pandemia, a gente pode dizer que uma doença é relacionada ao trabalho? Pode. Por que a gente pode? Porque para classificar doenças relacionadas ao trabalho, o Ministério da Saúde adota, né, no Brasil, uma classificação internacional que se chama classificação de Schilling. E essa classificação classifica em 3 grupos as doenças relacionadas ao trabalho, em 3 grandes grupos.
O primeiro grupo são as doenças profissionais, aquelas que só acometem determinada população trabalhadora. A gente tem aí como exemplo a asbestose, né, que é a doença específica para aqueles trabalhadores que trabalham na exposição ao amianto, que é o asbesto. Então, só esses trabalhadores terão asbestose, só os que trabalharem com amianto. Nenhum outro trabalhador, nenhuma outra pessoa que não tiver exposta ao amianto vai ter asbestose. Então, essas são as da classificação 1. A da classificação 2 é aquela doença que acomete a população em geral, porém, ela é mais frequente, ela ocorre mais em determinados grupos ocupacionais. Porque são grupos ocupacionais que têm uma exposição digamos assim, mais forte mais propícia para a aquisição daquela doença, que é o caso da Covid-19. E a gente ainda tem a classificação do grupo 3, que são aquelas doenças pré-existentes ou estão latentes, e o trabalho ele pode ser desencadeador de um processo já prévio. Aí você tem alguns transtornos mentais, você tem aí vários CIDs relacionados a alergias, doenças respiratórias e tal. Então, a gente vai tratar hoje da Covid relacionada ao trabalho, fazendo essa discussão do quanto que a Covid, apesar de ser uma doença pandêmica, né, uma doença infecto-contagiosa, mas ela pode acometer mais fortemente um grupo ocupacional. E esse grupo, no caso que a gente vai tratar aqui hoje, é o grupo da saúde. Não é só o trabalhador de saúde que pode ter Covid relacionado ao trabalho, tá? Qualquer trabalhador de serviço essencial que esteja trabalhando durante a pandemia, admite-se que ele tem uma exposição maior do que a população em geral, né? Porque, em tese, as pessoas estão em casa durante a pandemia. E quem trabalha no serviço essencial precisa sair para trabalhar. Então, isso lhe confere uma exposição maior em relação à população geral, tá? Então, a Covid... Quer falar alguma coisa? Não, Então, eu ia fazer até uma observação. Não sei sim. se foi relacionada à data, mas hoje uma TV local trouxe uma matéria extensa sobre essa questão dos policiais civis aqui do estado da Bahia estarem expostos e um alto índice, né, de contaminação pela Covid, pelo novo coronavírus e desenvolvendo a Covid, nessa população, né? Naturalmente, como é uma questão de relação percentual, né? Para a proporção do número de policiais no estado da Bahia, o quantitativo de policiais que acabaram se contaminando é realmente alto. Não fizeram nenhuma relação na matéria na data que estamos aqui registrando, o nosso 27 de julho, mas, coincidentemente, veio hoje ao ar essa matéria. Então, policiais civis, assim como os profissionais da saúde, como você estava falando, os carteiros, motoristas de ônibus, né, são profissões essenciais que estão aí nessa luta, né? Exatamente. Então, essa máxima, ela vale para qualquer trabalhador de serviço essencial e até para aqueles, eu diria, que estão no mercado de trabalho informal, né? E que por uma questão de subsistência não tem como ficar em casa, né? Vão para a sinaleira vender, vão, enfim, entregar, fazer entregas de aplicativos e tal. Então, toda a população trabalhadora que se mantém trabalhando durante a pandemia, e aí trabalhando, quando eu digo, é fora de casa, né? Porque tem aqueles que se mantêm trabalhando dentro de casa. Então, todos esses estão com uma exposição aumentada em relação à população geral que está em casa. Então, o entendimento da Covid relacionado ao trabalho é em função dessa exposição. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como é que a gente classifica essa exposição, né? Existe uma organização governamental americana que chama OSHA, é a Organização de Saúde e Segurança Ocupacional, né, dos Estados Unidos. E essa agência, ela agora em 2020, logo no início de 2020, ela publicou é uma agência muito importante a nível mundial, né, em relação à saúde e segurança do trabalhador. E ela publicou uma classificação de exposição de acordo com uma classificação de trabalhadores, né, de acordo com o nível de exposição. Então, ela monta uma pirâmide em que ela classifica lá como os riscos muito alto, médio e baixo.
E quem seriam esses trabalhadores de risco muito alto, alto, médio e baixo, né? Então vamos começar lá pelo muito alto. No topo da pirâmide, como aqueles que estão mais expostos, são os trabalhadores, e aí diretamente ligado aos profissionais de saúde, que realizam procedimentos com geração de aerossol. Então, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão na ambulância do pré-hospitalar, que precisa nebulizar, que precisa aspirar, que precisa eventualmente fazer uma Entubar. intubação, né? Entubar. Você tem o pessoal aí de odontologia, né? Que é o pessoal que realiza procedimentos Em vias aéreas superiores, né? Exatamente. E que tem a geração de aerossol. Então, todos os profissionais envolvidos nas atividades que pode gerar aerosol, a coleta, né? Quem está envolvido na coleta, então aquele técnico que está ali fazendo a coleta da nasofaringe é um técnico que está exposto a aerossol, ele tem um risco muito alto. Quem trabalha com manejo de corpo, né? E aí que faz coleta também pós-morte, é um profissional que tem um risco muito alto. Então, a gente classificaria esses todos aí que estão com a exposição mais acentuada no topo da pirâmide. Logo em seguida, a gente tem aqueles trabalhadores de saúde que têm um risco alto de exposição. E aí, eu já falei, né? Todos os trabalhadores da saúde. Não só os profissionais que realizam procedimentos, mas todos que trabalham na cadeia produtiva da saúde. E aí você tem maqueiro, você tem recepcionista de hospital, você tem condutor de ambulância, você tem todos os profissionais propriamente ditos, né? Da área da saúde, físio, TO, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, radiologista, enfim, todas as especialidades que trabalham no atendimento de suspeitos e confirmados são profissionais que estão expostos a um risco alto, tá? Vamos para o médio. O risco médio é a maior galera de todas, né? É onde está concentrada a maioria da população trabalhadora. Então, a gente tem aí os policiais, por exemplo, como você colocou, né? Os policiais. A gente tem o pessoal de telemarketing, a gente tem o pessoal de banco, que é um pessoal que não parou, né? E tem uma densidade populacional alta. Então, você vai numa empresa de telemarketing, você tem lá uma galera de gente, muita gente, que é difícil você não aglomerar, né? Você vai, polícia nem se fala, né? Porque ainda mais que a polícia tem que lidar ali também na relação com o preso, que em geral está aglomerado dentro das delegacias, ou seja, nos presídios, enfim. Então, toda a população trabalhadora que é de serviço essencial, que está saindo para trabalhar em locais com alta densidade populacional, ou de trabalhadores, ou de público, né? Atendimento ao público, todo tipo de atendimento público tem aí um risco médio de exposição. Porque tem um contato estreito e próximo com o seu interlocutor, mas não está diretamente trabalhando com o caso suspeito ou confirmado. Mas é um indivíduo que tem um potencial para ser suspeito, por exemplo. E são pessoas que mantêm relações próximas, porque tem a questão do atendimento ao público. E o risco baixo, que é quem tem o privilégio de poder trabalhar em casa, né? E aí esse pessoal tem um risco baixo de exposição, porque não tem uma interlocução direta com outras pessoas e também está dentro de casa, né? Então, a OSHA, ela faz essa classificação em formato de pirâmide, e a gente ali, quem é da nossa categoria, físios e TOs, estão lá no topo da pirâmide. Seja no alto, seja no muito alto, né? Então, isso coloca a gente, enquanto profissional de saúde, com muito mais vulnerabilidade em relação à exposição, em relação à possibilidade de pegar a doença, né? E então, é isso que faz com que a gente possa classificar a COVID relacionada ao trabalho, que se assemelha ao acidente de trabalho para fins trabalhistas e previdenciários, tá? Então, eu vou chegar lá explicar um pouco melhor como é que isso se dá. Eu queria falar ainda um pouquinho também
sobre as medidas de controle, né? Porque, apesar de estarmos mais expostos, existem uma série de medidas de controle que foram elencadas pela OSHA, pelo CDC, pela Anvisa, pelo próprio Ministério da Saúde, pelo próprio CERET, pela CESAB, por todas as organizações que trabalham com a questão de saúde e segurança e de saúde de uma forma geral e que pensaram prevenção para a Covid-19, tá? Então, para nós, profissionais da saúde, existe um elenco de medidas que são medidas essenciais que a gente precisa digamos assim, que a gente precisa contar com elas para nos proteger. Mas que, apesar delas, a gente ainda pode vir a adoecer, né? Por uma série de motivos. Então, vou falar logo do EPI, porque o EPI tem um apelo muito grande, né? Um apelo midiático, um apelo da importância que ele tem também diante desse cenário de doença infectocontagiosa. Apesar de que o EPI ele não é uma medida isolada para prevenção, isso é importante a gente registrar, mas na exposição biológica, que é o caso da Covid, ele tem um papel fundamental, né? Imprescindível, eu diria. Então, a gente tem aí os EPIs de proteção respiratória, né? O EPI, o óculos, que protege a questão da secreção e das gotículas na mucosa ocular, o protetor facial, né, que também protege o rosto de uma forma geral. Os protetores de corpo, que pode ser o avental, o capote ou o macacão. O macacão faz a proteção 360 graus. Luva, propé, touca ou gorro. Então, a gente teria esses aí. E com uma variação de escolha e de atribuição, não, e de especificação, a depender do tipo de atividade em que esse trabalhador está desenvolvendo, tá? Então, não é qualquer trabalhador, por exemplo, que é indicado usar um macacão. Um macacão não tem indicação para qualquer trabalhador, né? Tem uma indicação específica para usar macacão. Mas aí, para cada categoria ou para cada tipo de atividade, menos a categoria, mas mais o tipo de atividade, existe, uma indicação específica de um tipo de EPI. Mas para além do EPI, para a gente não focar só no EPI, né? Para além do EPI, a gente precisa também falar das medidas de proteção coletiva e das medidas organizacionais, que essas também são fundamentais, são muito importantes para a gente que trabalha com prevenção. Então, essas medidas de proteção coletiva, a gente poderia, por exemplo, falar sobre a pressão negativa em quartos de isolamento, né? Então, que aqui eu acho que só o Couto Maia está tendo, né? Poucos hospitais hoje em Salvador dispõem dessa tecnologia, né? A pressão negativa. O que é isso e para que é isso? Então, a pressão negativa você faz com que aquele ambiente, você favorece aquele ambiente, né? Alguém está perguntando aqui as máscaras. Eu falei rapidamente da proteção respiratória, mas eu posso depois, se for o caso, falar um pouco mais da especificidade das máscaras. Então, a pressão negativa, você faz com que aquelas partículas, elas dispersem menos e elas assentem ali para baixo, elas cedem com a gravidade. Então, isso faz com que elas ficando menos dispersas no ambiente, reduz a exposição aí para os profissionais de saúde. Mas, infelizmente, não é todos os serviços de saúde que contam com essa pressão negativa, né? A gente tem também a possibilidade de utilização do track care, né? Que é aquele dispositivo para fazer o circuito fechado no procedimento. Que na sua origem, o track care, ele não é nem necessariamente um equipamento de proteção coletiva. Né? Não, exatamente. Ele, na verdade, ele faz parte do procedimento, mas assim, ele favorece a proteção coletiva. Exatamente. Porque ele faz com que você reduza a quantidade de aerossol que está sendo emitida ali naquele procedimento de intubação. Exatamente. Então, o uso do track care, ele tem sido, assim, recomendado com uma medida de proteção coletiva, porque ele faz com que reduza
o nível de aerossol naquele ambiente que está sendo realizado o procedimento, né? Mas também nem todos os serviços, eu sei porque a gente tem feito inspeção em muitos serviços de saúde, muitos hospitais, e nem tantos da rede pública quanto da rede privada. E nem todos eles estão utilizando aí esse dispositivo como dispositivo de primeira escolha. Apesar de a literatura internacional, inclusive, recomenda a utilização do sistema de aspiração fechado, além de alguns outros equipamentos, por exemplo, alguns hospitais têm adotado aquela cápsula anti-aerossol, né, que é aquela cápsula de muitas vezes que é utilizada com tubos PVC e uma cobertura plástica ou de acrílico, né, que tenta meio que isolar, funciona como se fosse aquela incubadora da neonatal, né, exatamente. em volta do paciente. O local que está fazendo o procedimento. Né? É só para registrar que o Dr. Paulo Henrique e o Dr. Cássio dizem que o Wet n Wild, o hospital de campanha, e o Algernon Paiva também tem a pressão negativa. Era uma informação que eu não tinha. Legal, muito bom. Eu não vou saber dizer agora quem tem e quem não tem. Mas, assim, é importante que... Esse é um ponto, assim, muito importante, que a gente pode intervir no ambiente para favorecer que aquele ambiente esteja ali com exposição reduzida para os profissionais que estão trabalhando, tá? Outra medida, que é uma medida coletiva, apesar de não ser equipamento de proteção, é a questão do treinamento, né? Assim, fundamental o treinamento. E aí, treinamento dirigido para paramentação, desparamentação e descarte. Porque não é todo profissional de saúde que tem habilidade com paramentar-se e desparamentar-se, e de repente todo mundo tem que trabalhar paramentado, igual um astronauta, né? Então, essa habilidade a gente precisa adquirir mesmo. E isso a gente só desenvolve treinando, né? E não vale aqueles 5 minutos de DDS na porta do hospital. Não vale. Você precisa realmente ter um treinamento continuado para você consolidar aquela informação, para você consolidar aquele conhecimento. Porque assim, pense, a gente está trabalhando com a possibilidade de reutilização de N95, né? N95 ou PFF2 são respiradores, não é um equipamento de proteção respiratória que protege aí contra a partícula da Covid, né? Quer dizer, do coronavírus, né? A partícula do coronavírus. Então, a máscara, ela é um equipamento descartável, né? O fabricante coloca a máscara como um equipamento descartável. Usou, descartou. Num contexto de pandemia, onde a gente tem a questão da escassez, e não só da escassez, que hoje a gente não trabalha nem tanto com escassez, mas a gente trabalha mais com altíssimo custo, né? Porque tem aí uma regulação do mercado que não está bem casada ainda. Então, esses equipamentos eles estão muito caros. E a gente está trabalhando com admitindo essa possibilidade de reutilização de N95. O que é que acontece? Eu uso uma máscara N95, passo o meu período do plantão, aquela máscara pode ou não estar contaminada. Então, eu preciso treinar aquele profissional para tirar aquela máscara sem se contaminar. E o pior, recolocar aquela máscara no plantão seguinte, que pode ainda estar contaminada, porque até hoje a gente não sabe ao certo quanto tempo mesmo que esse bicho dura nas superfícies, não é? Até hoje a gente não sabe. Existem vários estudos, mas assim, não tem ainda muito claro na literatura isso. Qual é o tempo alguns estudos disseram que até 6 dias, outros até 9 dias. Pois é. A gente não sabe. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar com a possibilidade de aquele equipamento ele estar contaminado e ter os cuidados necessários para que a gente não se contamine, mesmo usando um equipamento potencialmente contaminado, né? Então, assim, reforça aí essa necessidade da qualificação mesmo dessas equipes, do treinamento dessas equipes, de forma até consolidar mesmo esse conhecimento, né? Isso é uma questão muito importante. Eu fiz uma pesquinha aqui. Também. Outro elemento bastante importante para a gente colocar aqui
diz respeito ao momento específico da desparamentação. Então, alguns países na Europa e na China adotam a prática que acredito que é uma prática muito eficiente, que pode favorecer mesmo aí esse momento, facilitar esse momento da desparamentação, que é a desparamentação coletiva. Então, ou guiada, né, como se chama. Então, o que é isso? Quando eu vou me desparamentar, né, eu tenho alguém do meu lado me observando, ou eu faço isso na frente do espelho. Porque fazendo assim, eu consigo compreender melhor na frente do espelho como é mesmo que eu tiro aquela máscara sem me contaminar. Porque há uma tendência da gente fazer isso meio que no automático, e é aí que mora o problema, né? A boa parte dos estudos que fala de contaminação de profissional de saúde fala que o momento da desparamentação é o momento crucial para a questão da contaminação, né? Então, é importante também pensar, as instituições pensarem sobre isso. E as medidas administrativas, Gustavo, que são aquelas medidas que vão ali no sentido de organizar melhor o processo de trabalho, para que aqueles trabalhadores reduzam a exposição. Então, assim, é você poder fazer coorte de profissional, né? É você poder fazer, você poder ter uma retaguarda. A gente sabe o quanto que isso é difícil para as instituições, mas, por exemplo, a gente tem serviços que tem 8 profissionais trabalhando num setor e, de repente, 5 estão afastados por Covid. Ficam 3. Então, isso gera uma sobrecarga muito grande. E essa sobrecarga faz com que as pessoas se desgastem mais. E quando você está mais cansado, você fica menos vigilante para a questão da sua própria proteção, né? Então, isso é uma questão importante. Isso é uma medida administrativa. A questão da redução da carga horária no trabalho direto, na exposição direta àquele paciente suspeito ou confirmado de Covid. Então, são algumas medidas administrativas também que são super importantes serem pensadas e serem incorporadas, né, para o processo de prevenção da Covid nos serviços de saúde, seja no público, seja no privado, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho também da investigação, né? Como é que a gente faz? É todo trabalhador de saúde que tem Covid, tem doença relacionada ao trabalho e tem acidente de trabalho? Não, não é todo. Então, para você admitir que aquele trabalhador, profissional de saúde, físio, TO ou qualquer outra categoria, ele tem uma Covid relacionada ao trabalho, você precisa investigar. Os serviços precisam investigar. Então, de preferência, o serviço que o profissional trabalha deve fazer isso. Investigar se aquele profissional... A relação, né? A relação com o trabalho. E como é que eu faço isso? Como é que eu descubro se aquele profissional tem uma Covid relacionada ao trabalho ou não? Uma investigação epidemiológica, né? O princípio da investigação epidemiológica é pessoa, tempo, lugar. Onde é que aquela pessoa estava naquele momento, em que local? E a partir dessa investigação eu vou estudar a cronologia da doença, dele e dos seus contactantes e vou atribuir ali se aquela infecção, se aquela contaminação, se aquela doença adquirida tem ou não tem relação com o trabalho. Então, é extremamente importante eu saber se ele teve contactantes confirmados no seu ambiente de trabalho e se ele tem contactantes confirmados no seu domicílio. A gente sabe que o contato domiciliar, ele é um contato mais íntimo, que a gente não usa equipamentos de proteção dentro de casa. Então, a probabilidade de que você adquira a doença em casa é maior por conta disso. Então, o contato intradomiciliar, ele é mais forte. Então, se alguém da sua família adquiriu Covid antes de você, a gente descarta essa relação com o trabalho. Mesmo que você tenha contactantes no seu ambiente de trabalho. Porque o contato intradomiciliar é um contato mais íntimo, tá? E aí você precisa estudar a cronologia, como eu falei. Quem pegou primeiro? A lógica vai ser essa, né? E você confirmando que aquele paciente, que aquele trabalhador, ele adquiriu
a doença no domicílio, você descarta. Se você descarta que ele adquiriu no domicílio, ou seja, se ele não pegou de ninguém de casa, e certamente ele leva para casa, porque se ele não pegou de alguém, ele vai levar, né? Infelizmente, a gente tem visto isso na prática, os profissionais de saúde levando e contaminando seus familiares. E aí a gente vai ver se ele teve um contactante positivo no seu ambiente de trabalho, ou ainda se ele não teve, mas ele é uma pessoa, por exemplo, que toma transporte público. Ele usa o transporte público para se deslocar. Que a gente sabe que você cruza com N pessoas, você toca em superfícies que todo mundo tocou e que há uma probabilidade grande de contaminação nestes locais, né? E aí, quando você considera que a Covid ela tem relação com o trabalho, você precisa notificar. Os serviços precisam notificar. E como é que notifica? Notifica, primeiro, nos sistemas de informação em saúde. A Covid ela se tornou obrigatória ser notificada na ficha de acidente de trabalho do SINAM, porque, como eu disse, é uma doença relacionada ao trabalho, porém, ela se assemelha ao acidente de trabalho para fins trabalhistas e previdenciários e epidemiológicos também. Então, convencionou-se que a Covid ela vai ser notificada na ficha de acidente de trabalho do SINAM, tá? E ela precisa ser notificada no SINAM. E, além disso, você precisa notificar do ponto de vista administrativo e previdenciário. Então, se esse trabalhador ele é seletista, os serviços contratantes precisam emitir a CAT. O que é CAT? Não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é CAT. CAT é comunicação de acidente de trabalho. É um instrumento previdenciário que a empresa comunica à Previdência Social que aquele trabalhador ele teve uma doença relacionada ao trabalho, que se assemelha, como eu falei, ao acidente de trabalho. Doença, acidente, acidente. Mas para fins previdenciários, eles têm esse ponto de convergência, né? Que eles admite-se que os mesmos instrumentos administrativos e epidemiológicos eles sejam usados tanto para acidente quanto para doença. Então, no caso da Covid, a CAT, para quem é trabalhador seletista, e aí é importante que as empresas emitam essa CAT. E hoje o que a gente tem visto é uma certa resistência, uma certa escorregada para poder fazer essa emissão da CAT, certo? Primeiro porque o trabalhador de saúde, ele nunca tem um vínculo só, né? Exato. Tem uma pergunta aqui, é do Renato, que ele pergunta, e quando tem múltiplos vínculos, né? A grande maioria tem mais de um vínculo. E aí, se tiver mais de um vínculo seletista, quem é o empregador tem que emitir. Então, se ele tiver 2 vínculos seletistas, os 2 empregadores têm que emitir. Porque você, enquanto empregador, você está comunicando à Previdência que aquele trabalhador seu teve um acidente de trabalho, que aqui, no caso, é uma doença relacionada ao trabalho, certo? Você precisa fazer essa comunicação. Onde ele se contaminou, não importa. O que importa é que ele está doente. E que no seu trabalho, que você é empregador, ele estava exposto. Então, isso é suficiente, né? O SINAM também deve ser notificado pelas empresas que fizerem a investigação. No nosso caso do Sereste, só um pouquinho. A gente tem investigado todos os profissionais de saúde do município de Salvador. Como é que a gente está em relação a tempo, Gustavo? Eu tô meio perdida. Temos ainda 22 minutos. Joia. Que aí eu termino e a gente pode ir para as perguntas, né? Sim. Então, assim, a gente tem investigado no Sereste todos os profissionais de saúde acometidos pela Covid-19. Então, esse banco é um banco que é o banco do SUS, é o banco que é usado para notificar a Covid-19. O CIEVES, que é a estrutura lá dentro da Secretaria Municipal, que faz a investigação inicial daquele caso, cede para a gente o banco e a gente reúne ali o banco só com os profissionais de saúde para investigar. Então, eu até anotei aqui, viu? A gente tem um banco hoje com cerca de 6.500 profissionais, tá? Desses 6.500, 219 em Salvador. Esse dado não é Bahia, porque eu não tenho Bahia.
Desses 6.500, a gente tem 219 físios e 9 TOs confirmados para a Covid-19. E a gente teve, esses 6.500, nem todos estão com investigação concluída, não. A gente está em processo de investigação, tá? Mas a gente já tem, dos 62 físios que foram com investigação concluída, a gente tem 58 confirmados e dos 2 TOs confirmados, tá? Então, a gente tem tido alguns probleminhas em relação à conclusão da investigação, porque a gente faz isso via telefone. Então, muitos profissionais às vezes não atendem a ligação. A gente tem um critério de ligar 3 vezes e aí, se não atender, a gente descarta. Então, tem muita gente que a gente está perdendo. E a gente também tem outras perdas por resistência do profissional, recusa mesmo, né? Porque não sabe, não entende, às vezes fica com medo de golpe, enfim. Então, também já estou informando para quem estiver aqui, de repente, se receber uma ligação do Sereste, querendo investigar a relação com o trabalho, a gente tem feito essa investigação e vai seguir fazendo durante toda a pandemia. Mas é necessário que os serviços de saúde assumam, né, a investigação dos seus trabalhadores. E só para já encerrar e a gente seguir com as perguntas, eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui. E aí, para dizer, né, a importância da notificação da CAT, recentemente o Sinfito, ele conseguiu na justiça uma decisão judicial reiterando essa obrigatoriedade das empresas em emitirem a CAT, né? A gente teve aí, eu tinha esquecido de falar disso, mas eu acho que é importante falar. Uma MP, a MP 927, que foi publicada em abril, ela referia, num artigo 29, ela referia que esse nexo causal, ou seja, essa relação da Covid com o trabalho, só seria devido mediante comprovação. Como é que você comprova onde você se infectou? Ninguém sabe. Ninguém sabe o momento que o vírus penetra lá no nosso corpo. Não sabe, não tem como saber. Se soubesse, seria ótimo, né? Seria ótimo, pois é. Infelizmente, a gente não tem como saber. Então, isso foi super polêmico na época, isso foi lá em 20 de abril. Mas o Supremo revogou, 9 dias depois, dia 29, o Supremo revogou esse artigo. E aí, revogando esse artigo, em caráter liminar, mas tá lá, mantém-se assim, revogado. E aí, revogado esse artigo, a gente, digamos assim, reitera essa informação toda que eu dei, de que a Covid ela pode ser considerada ao trabalho, considerando que o grupo saúde é um grupo populacional, é um grupo ocupacional mais exposto do que a população em geral. Então, só isso já seria suficiente. Mas aí, para reforçar, o Sinfito judicializou e conseguiu uma sentença em favor do sindicato, reafirmando aí a obrigatoriedade das empresas de emitirem a CAT. Certo? E eu acho que era isso que eu queria falar. Se você quiser ir listando aí algumas perguntas, a gente pode ir esclarecendo. Eu estava dando uma olhadinha também aqui no último boletim da CESAB, que traz a quantidade de profissionais que foram testados, que foram diagnosticados, né? Foram testados 95.731. Esse último boletim foi o 10º boletim que eu tive acesso, né? Sendo que são quantos positivos? 14.370 no total. Na CESAB. Bastante. Os estudos científicos já mostram, né, tudo isso que a gente vem falando. Essa pessoa, a pirâmide. 15% dos infectados, em torno de 15% são profissionais da saúde. E se a gente levar para a proporção da quantidade de pessoas que não são profissionais de saúde e que são, esse percentual é um absurdo, né? Exatamente. Dr. Cássio Magalhães, ele pergunta o seguinte: queria que falasse sobre a necessidade de insalubridade. Sabemos que alguns profissionais não têm insalubridade, principalmente aqueles que trabalham a nível de enfermaria. E Lorena Arruda, que pergunta: como está sendo isso no serviço público?
Até então, no serviço público não foi orientado ao serviço de assistência ao trabalhador ABRINAS e ou CAT para os terceirizados. Bom, sobre o serviço público, a gente tem no município de Salvador e na CESAB, que são institucionalmente o que eu conheço, né, o que eu posso falar, a gente tem aí a NAT para a prefeitura, para quem é servidor municipal, e a NAS para quem é servidor estadual. Eu não posso, assim, dizer como é que está deliberado isso, porque isso emissão de NAT e de NAS segue um fluxo administrativo institucional, né? Segue um fluxo administrativo institucional do qual eu não domino e não tenho governabilidade para falar. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que no nosso entendimento, todos os trabalhadores que investigados, confirmada a relação com o trabalho, a NAS deve ser emitida para quem é CESAB e a NAT deve ser emitida para quem é servidor da SMS, Secretaria Municipal, né? Agora, esse instrumento é um instrumento que vai seguir um fluxo administrativo, ele vai lá para o seu prontuário enquanto servidor, enquanto trabalhador. Porém, como eu disse, a gente do Sereste, a gente não tem governabilidade sobre isso, tá? Sobre a insalubridade, também eu vou falar assim, do ponto de vista da opinião, mas não é algo que o Sereste, por exemplo, que é o Centro de Referência ao Trabalhador, para quem chegou depois, órgão que eu trabalho, que atualmente coordeno em Salvador, não é a gente que tem governabilidade sobre isso, tá? A gente não faz, por exemplo, avaliação de salubridade. Não, a gente não faz. Mas todo local em que profissionais de saúde estejam expostos ao risco físico, químico e biológico, é o que está dito lá na NR 15. Então, todo profissional que tem esse tipo de exposição, ele deve receber o adicional de insalubridade. E tem uma classificação lá por grupo ocupacional também, por grupo de exposição, por tipo de exposição, qual é o percentual de insalubridade que você deve receber, tá? Nesse caso da Covid, por exemplo, há uma discussão importante que quem está trabalhando diretamente com suspeito e confirmado deve receber insalubridade de grau máximo, que é 40%. Exato. Né? E aí ainda há uma mobilização dos profissionais nesse sentido, mas a gente sabe que nem todos os serviços já mudaram, já alteraram esse valor aí da insalubridade. Exato. O Sinfito Bahia ele tem até negociado com os empregadores, principalmente da rede pública ou da rede privada e filantrópica. Já existem alguns hospitais já na negociação, na base do diálogo, já adotando os 40% de insalubridade para quem atende os pacientes Covid. E foi apresentado na Assembleia Legislativa um projeto de lei para tornar o grau máximo de insalubridade para esses profissionais que estão da saúde, que estão na linha de frente, grau máximo para todos eles. Então, assim, mas não foi votado ainda, está em discussão, mas nós criamos, o CREFITO, junto com o Sinfito e associações, nós criamos um comitê Covid, né, para justamente discutir essa situação da fisioterapia, da terapia ocupacional nessa pandemia e fazer algumas ações. E uma delas foi a apresentação desse projeto de lei, partiu desse comitê, que está ainda sendo discutido a nível de Assembleia Legislativa. Só para deixar claro, mas se houver qualquer questionamento, acho que acionando o Ministério Público do Trabalho, na verdade, existe a necessidade de uma avaliação de um perito do trabalho para poder dimensionar, né, para poder categorizar o serviço e poder conceder a insalubridade nos variados níveis, a depender da avaliação do perito. Exatamente. Né? Doutor Bruno Doria, aqui, nosso coordenador da CT. Né? Bruninho, um beijo. Meu colega de formatura, de graduação, viu, Tita? Aí ele quem determina a emissão das NAS é a junta médica oficial. Eu queria aproveitar e mandar um beijo aí para Bruno, já que ele aí apareceu, para Lília e para Francesca, que são nossos colegas lá na Câmara Técnica. Lília já deixou um abraço aqui também. Anotei algumas mensagens para você. Maravilhoso que a gente conseguiu constituir e que a gente aprende muito junto. É muito bacana essa experiência aí da Câmara Técnica.
em saúde do trabalhador do CREFITO. O Adrian, eu acho que é Adrian, né? Ele falou que também no SAMU está sendo feito NAT para todo mundo que está positivando, Isso, né? E isso, após o NAT é lançada no Sinan como acidente de trabalho, isso. As tá? meninas são super parceiras lá do núcleo do SAMU. A gente tem trabalhado muito juntas e eu tenho conhecimento, sim, que elas já estão investigando, já estão fazendo Sinan, estão fazendo NAT. Muito legal. Só ler algumas mensagenzinhas, Tis, aqui, deixaram aqui para você. Desde o início eu estava Beleza. anotando algumas aqui. Sila Valadares, é uma fã sua, parece. Ah, minha Falou amiga, que, falou que essa é além de, suspeita. falou que além de ser excelente gestora do Celeste, tem a questão da especialidade no uísque, UFBA, né? A Lilian coloca que a amizade é tudo, mas que não é só por isso que você recebe esses elogios, que a competência salta os olhos, né? Maria Freitas Teles, Bruno Dória, Tânia Estrela, Patrícia Gisela, todas elas mandaram um beijo, disse que você é uma profissional, além de uma profissional maravilhosa, uma pessoa fantástica. O Oh, seu obrigada. irmão, Yang, né? Ah, é, meu irmão, pergunta aí também, é meu Diz que professor é de o oratória. Meu fã professor de número um. oratória, viu? Fã número um seu, que ele diz aqui. Né? A Sueli e a Lilian também chamaram a atenção para a questão do investimento no treinamento. Isso é algo que a gente vem dialogando bastante através desse comitê. Temos tido reuniões com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, com as secretarias municipais e de estadual de saúde. E em uma dessas reuniões, o Ministério Público do Trabalho, o representante, disse que existe uma verba, se não me engano, do FAT, que foi totalmente destinada para esses treinamentos desses profissionais, porque existe realmente uma alta incidência de contaminação na paramentação e na desparamentação, né, Paramento. do... Tá É aí. verdade. Aqui não surgiram muito mais perguntas não, Tisa. Ela Eu falou, são acho que mais, isso é um bom muitos sinal, né? É elogios, sinal muitos que eu me fiz elogios. entender, né? Não, o pessoal falando que a live é muito esclarecedora, excelente live, disse que o que deixou tudo muito bem claro, só elogios aqui. Tiz é um excelente profissional, Denise Pereira, né? Bruno bota aqui mais uma vez, ó. Importante pensar que para o serviço público o dever de organizar uma área de saúde do trabalhador estruturada, com equipes pensando na prevenção e promoção da saúde. A pandemia levantou essa poeira. Aí foi uma coisa que a Lilian colocou também, que a pandemia veio para expor uma ferida que é a ferida da falta do treinamento, da educação continuada, Isso. algo que realmente quem está na linha de frente, que está na assistência, sabe. É como você falou, Sabe, às vezes um CCIH faz aquele treinamento de 10 minutos no momento da admissão e nunca mais há uma reciclagem, um novo treinamento. exatamente. E a pandemia veio, muitas vezes até a utilização desses EPIs, coisas básicas que nós aprendemos durante a graduação, né? E- Mas que pela falta de reciclagem dessa educação continuada a gente acaba perdendo um pouco. Você falou uma coisa fantástica, que foi a questão da automação. Quando você começa a fazer tudo no automático, o risco de cometer erros é muito maior, porque quando a Exato. gente está com medo, a gente presta mais atenção, né? Então, eu acho que a falta desse treinamento continuado, dessa educação continuada, foi algo que foi exposto, né? E a Aí pandemia, Gustavo, ela vem também trazer, descortinar e dar visibilidade para a precarização e a exatamente, vulnerabilidade que os profissionais de saúde trabalham, entendeu? Então, assim, perfeito, a pandemia, ela traz esse cenário, porque bota na cena, né? Bota na cena, bota no Jornal Nacional, bota no exatamente. Fantástico, bota, enfim, bota nas mídias, né? E traz à tona essa precarização, que é uma coisa que quem trabalha no campo da saúde do trabalhador já discute há tempos, discute há anos, né? O quanto que o trabalho em saúde ele pode ser adoecedor, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico, né? A saúde mental das pessoas que trabalham também, não é só a questão da Covid em si, mas a saúde mental dos profissionais de saúde também está muito abalada, né? Então, e muito
muito fortemente influenciadas por essa precarização, né? Por essa vulnerabilidade com que os profissionais se colocam e dão sua própria vida ali, sua cara para bater no enfrentamento do problema, né? Porque tudo bem, estão ali fazendo seu papel, mas precisam ter esse respaldo. Exatamente. Precisam ter esse respaldo, seja do ponto de vista da proteção coletiva, seja do ponto de vista da proteção individual. O fato é que isso precisa ser visto. E eu acho que a pandemia, né? Crise é sempre oportunidade. Não que seja bacana o que a gente está vivendo um momento histórico assim muito difícil em todos os campos, mas crise é oportunidade. E eu acho Exatamente. que esse é um saldo que a Covid vai deixar, assim, é ampliar a visibilidade da precarização do trabalho em saúde e espero que a gente esteja ainda presente para poder ver isso dar um salto e essa melhoria de forma assim bastante intensa acontecer, né? Você falou assim, a crise é uma oportunidade. Isso ficou muito marcado para mim num curso que eu fiz na Universidade Federal, que foi Gestão em Tempo de Crise, né? Toda crise ela vem, na verdade, para a gente se reinventar, né? E assim, essas exposições dessas feridas, como a gente colocou aqui, a falta do treinamento, essa precarização das relações, a precarização da própria assistência, né? Você vê que os equipamentos ofertados no nosso dia a dia já não são os adequados para a gente poder utilizar. Isso tudo está vindo para um momento de, assim, é uma dificuldade tremenda, muitas vidas estão se perdendo, a gente perdendo colegas de profissão, pessoas queridas, mas que vai ter que fazer com que a gente repense muita coisa, né? Uma das coisas que eu até tinha anotado para te perguntar era justamente sobre essa questão da precarização. Nós temos, né, nossas fiscalizações aqui do CREFITO, pego pesado no sentido do dimensionamento das equipes para assistência aos pacientes COVID, né? Porque muitas vezes quando você coloca uma equipe reduzida, e você chegou a comentar algo sobre isso na sua fala, a gente acaba sobrecarregando, o profissional fica cansado, principalmente psicologicamente exaurido, e promove com que ele tenha um erro mais facilmente, colocando em risco a sua própria saúde e a saúde também dos pacientes. Claro. A RDC 7 da Anvisa, que é lá de 2013, ela já trazia que para o funcionamento de unidades de terapia intensiva um dimensionamento mínimo, né, de um profissional para cada 10 leitos, para evitar justamente a contaminação cruzada, né? E aí, por mais que se respeite esse dimensionamento de 10 leitos, há uma outra discussão que é a questão de você atender pacientes que são COVID e que não são COVID, né? Então, existe também a possibilidade dessa contaminação cruzada entre pacientes de unidades distintas. Então, é algo que a gente tem que repensar. É importante você manter a coorte de profissionais dentro do Exato, exatamente. Você manter profissionais exclusivos e, assim, fluxos exclusivos também. Então, o paciente que chega com suspeita de COVID, ele não pode entrar pela mesma recepção que o paciente que chega com outro tipo de patologia. Então, são fluxos que precisam ser organizados dentro do serviço, que aí você vai favorecendo a prevenção, não só dos profissionais, mas também, né, como também dos próprios outros pacientes que circulam naquele serviço, porque nem só de COVID os serviços vivem, né? Infelizmente. Exatamente. Ou felizmente, né? A gente nem sabe dimensionar como é isso, porque, enfim, é uma loucura. Muita gente também deixando de procurar os serviços de saúde, agravando problemas outros, porque tem medo de ir e de pegar Covid. Enfim, então isso sempre acaba sendo muito delicado. E eu estava aqui me lembrando para falar uma coisa, mas agora fugiu. Mas eu acho que quando você falava aí da questão muito acertadamente, né, dessa questão mesmo do dimensionamento, é super importante a gente que os serviços eles tenham um dimensionamento adequado, porque a sobrecarga ela vai muito em função da redução de equipe, né? Então, assim, e com a Covid, a gente viu isso muito acontecer, tem visto, porque as pessoas saem mesmo, se afastam, no mínimo por 14 dias, e depois se afasta outro, e não há uma política de substituição, né? Então, o que eu faço... Deixa eu só interromper, porque a gente só tem agora mais um minuto para você aproveitar a sua fala e se despedir do pessoal.
Certo. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nesse bate-papo. Agradecer a Gustavo, agradecer meus colegas da Câmara Técnica, meus colegas do Sereste. Quem não segue o Sereste no Instagram, aproveita aí a oportunidade, @Sereste Salvador. Segue a gente sempre tem discussões legais e postagens legais lá no campo da saúde do trabalhador. E também a gente tem um serviço de psicologia online para atender a todos os profissionais de saúde do município de Salvador, da rede pública e privada. Então, vão lá no nosso @Sereste Salvador, no nosso Instagram, e conferem lá a disponibilidade das nossas profissionais psicólogas para atender todos os profissionais de saúde, tá bom? Um Tá abraço, ótimo, um beijo. Gustavo. Muito Um beijo. obrigada. Muito obrigado a você pela essa Beijão. contribuição. E para todos os Joia. outros, um forte abraço. A live vai ficar gravada para quem não assistiu completa. Até mais, boa noite. Joia. Boa noite, gente. Obrigada.